Olá, meu nome é Paloma, sou estudante de Biomedicina. Irei apresentar meu trabalho de iniciação científica intitulado Análise da influência do polimorfismo K173Q do gene NPP1 no desenvolvimento de doença cerebrovascular em pacientes com anemia falciforme. Esse trabalho tem como objetivo investigar a associação do polimorfismo K173Q do gene NPP1 com o desenvolvimento de doença cerebrovascular em uma coorte de indivíduos com anemia falciforme acompanhados no EMOP. Dentre os objetivos de desenvolvimento sustentável, o nosso projeto se enquadra no objetivo 3, saúde e bem-estar. Bom, a anemia falciforme é a doença monogênica mais comum do mundo. Nessa doença, uma mutação no sexto códono da cadeia beta-globina leva à formação de uma proteína anômala, chamada de hemoglobina S. Essa hemoglobina é instável e tende a formar polímeros, capazes de alterar a forma e as características físico-químicas das hemácias, levando a um quadro de vasoclusão e hemólise. A doença cerebrovascular corresponde a um conjunto de disfunções que atingem o fluxo e os vasos sanguíneos que irrigam o cérebro. Na anemia falciforme, o AVC é a complicação mais grave, podendo causar sequelas cognitivas e físicas permanentes. Atualmente, o Doppler transcraniano é a única ferramenta utilizada para fazer a triagem e estratificação clínica para a prevenção primária do AVC em pacientes com anemia falciforme. Com base nos resultados do DTC, esses pacientes podem ser alocados em 3 grupos distintos: o DTC normal, o condicionante e o de alto risco para o desenvolvimento de AVC. E apesar de ser bastante útil, o DTC é pouco específico e o seu valor preditivo é baixo, o que evidencia a importância da busca de novos marcadores capazes de avaliar esse risco. O NPP1 é uma glicoproteína transmembrana de classe 2, presente tanto na membrana plasmática quanto no retículo endoplasmático de diversos tecidos e órgãos, e tem como função a clivagem de substratos, gerando principalmente moléculas de pirofosfato. Dessa forma, o NPP1 desempenha um importante papel na sinalização purinérgica, calcificação e mineralização óssea. O seu gene está localizado no braço longo do cromossomo 6. O polimorfismo de base única K173Q é resultante da substituição de uma lisina por uma glutamina no códono 173 do gene NPP1, sendo o A o alelo selvagem e o C o alelo mutante. Nos últimos anos, alguns trabalhos, como o de Flanagan e Belisário, encontraram associação entre esse polimorfismo e o desenvolvimento de AVC em crianças com anemia falciforme. O nosso estudo foi conduzido por comparação dos grupos, daqueles pacientes que tinham doença cerebrovascular e os que não tinham, sendo realizada a caracterização clínica e molecular em 354 pacientes com anemia falciforme. Os dados clínicos foram obtidos a partir da análise de prontuários médicos dos pacientes acompanhados no EMOP. E a genotipagem foi realizada por meio da técnica de PCR em tempo real, utilizando as sondas TACMAS. As análises dos dados foi realizada com auxílio do software SPPS e adotamos um nível de significância de 0,05. Bom, em nossa coorte, o alelo A se mostrou presente em 58,6% dos pacientes, enquanto o alelo C em 41,4%. Quanto aos genótipos, o heterozigoto AC foi o mais frequente, estando presente em 46,6% dos indivíduos. Além disso, observamos que os pacientes com doença cerebrovascular cursam com menores níveis de hemoglobina fetal e de hemoglobina e com uma maior contagem de leucócitos, quando comparados com pacientes DCV negativos. Resultados semelhantes foram encontrados em outros estudos. Entretanto, ao contrário do trabalho de Flanagan e Belisário, não encontramos associação entre o polimorfismo K173Q com o desenvolvimento de doença cerebrovascular e nem com os resultados do Doppler transcraniano nos pacientes da nossa coorte. Acreditamos que as diferenças étnicas entre as populações estudadas podem ter influenciado nessa incongruência de resultados, sendo necessário, portanto, a realização de novos estudos em uma nova coorte e com um N maior de pacientes, a fim de investigar melhor essa associação e validar os resultados anteriores. Aqui ficam os meus agradecimentos às agências de fomento e às instituições parceiras. Muito obrigada.